Reflexão do dia 18 de agosto de 2025, 20ª semana do Tempo Comum, segunda-feira. Cor litúrgica verde. Santo do dia, Santa Helena, a mãe do imperador, século XIV. As honras por pertencer à corte romana e ser mãe de um imperador jamais influenciaram seu coração, pelo contrário, estimularam a Santa Helena na sua atenção inata para com o próximo e se concretizou em dar esmolas, satisfazer as necessidades materiais dos pobres e liderar numerosas pessoas à liberdade das prisões, das minas e no exílio. Luminosa e contagiosa a ponto de muitos perceberem a influência que teve na conversão do seu filho na promulgação do Edito de Milão, em 313, que é o reconhecimento ou autorização da autoridade romana para que os cristãos exercessem oficialmente a sua religião, que aconteceu a liberdade do culto aos cristãos após 3 séculos de perseguição. Dizem que Helena participava das celebrações religiosas usando roupas modestas para se confundir com a multidão e convidava os famintos para um almoço, servindo-os pessoalmente. Querida Santa Helena, que por teu imenso amor ao catolicismo influenciastes o teu filho, assim como também uma nação, ajudai-nos para que nós, ao seu exemplo, possamos também converter todo mundo a serem influenciadores das suas famílias por Cristo Jesus. Amém. Na primeira leitura de hoje, em Josué, no seu capítulo 2, em Juízes, perdão, capítulo 2, nós vamos ver que o povo está totalmente perdido. Afastaram-se de Deus, já estão esquecidos daquela alianças proclamadas ali por Moisés e Josué. Então, achando assim que estão numa nação comum, né, querendo e cercados de vizinhos pagãos, trouxeram para dentro da prática da vida de Israel atitudes pagãs. Isso lhes trouxe sérias consequências. Então, nós vamos entender como isso aconteceu na vida deles. No responsório, no Salmo 105, o salmista lembra, né? Lembrai-vos de nós, ó Senhor, segundo o amor para com o vosso povo, porque somos pecadores. E no Evangelho de hoje, em Mateus capítulo 19, de 16 a 22, aquele momento em que um jovem se aproxima, um jovem rico, de Jesus, lhe perguntando o que deve ser feito, o que ele precisa fazer para entrar no reino de Deus. Vamos ouvir então, com atenção, a palavra do Senhor. Leitura do livro dos Juízes. Naqueles dias, os filhos de Israel fizeram o que desagrada ao Senhor, servindo a deuses cananeus. Abandonaram o Senhor, o Deus de seus pais que os havia tirado do Egito, e seguiram outros deuses, dos povos que em torno deles habitavam, e os adoraram, provocando assim a ira do Senhor. Afastaram-se do Senhor para servir a Baal e a Astarte. Por isso, acendeu-se contra Israel a ira do Senhor, que os entregou nas mãos dos salteadores, que os saqueavam e os vendeu aos inimigos que habitavam nas redondezas. E eles não puderam resistir aos seus adversários. Em tudo o que desejassem empreender, a mão do Senhor estava contra eles para sua desgraça, como eles haviam dito e jurado. A sua aflição era extrema. Então o Senhor mandou-lhes juízes que os livrassem das mãos dos saqueadores. Eles, porém, nem aos seus juízes quiseram ouvir, e continuavam a prostituir-se com outros deuses, adorando-os. Depressa se afastaram do caminho seguindo por seus pais, que haviam obedecido aos mandamentos do Senhor. Não procederam como eles,
Sempre que o Senhor lhes mandava juízes, o Senhor estava com o juiz e os livrava das mãos dos inimigos enquanto o juiz vivia, porque o Senhor se deixava comover pelos gemidos dos aflitos. Mas, quando o juiz morria, voltavam a cair e portavam-se pior que seus pais, seguindo outros deuses, servindo-os e adorando-os. Não resistiram de suas obras perversas, nem da sua conduta obstinada. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo 105. Lembrai-vos de nós, ó Senhor, segundo o amor para com o vosso povo. Não quiseram suprimir aqueles povos que o Senhor tinha mandado exterminar. Misturaram-se então com os pagãos e aprenderam seus costumes depravados. Lembrai-vos de nós, ó Senhor, segundo o amor para com o vosso povo. Aos ídolos pagãos prestaram culto, que se tornaram armadilha para eles, pois imolaram até mesmo os próprios filhos, sacrificaram suas filhas aos demônios. Lembrai-vos de nós, ó Senhor, segundo o amor para com o vosso povo. Contaminaram-se com suas próprias obras, prostituíram-se em crimes incontáveis. Acendeu-se a ira de Deus contra o seu povo, e o Senhor abominou a sua herança. Lembrai-vos de nós, ó Senhor, segundo o amor para com o vosso povo. Quantas vezes o Senhor os libertou, eles, porém, por malvadez o provocavam. Mas o Senhor tinha piedade do seu povo, quando ouvia o seu grito na aflição. Lembrai-vos de nós, ó Senhor, segundo o amor para com o vosso povo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, alguém aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que tu me perguntas sobre o que é bom? Um só é o bom. Se tu queres entrar na vida, observa os mandamentos. O homem perguntou: Quais mandamentos? Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, ama o teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus: Tenho observado todas essas coisas. O que ainda me falta? Jesus respondeu: Se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Entender esse evangelho na dimensão dos apóstolos nos traz uma realidade, porque os apóstolos, todos eles, não tinham nada, nada, venderam tudo que tinham, ou nada que tinha, né? Eram homens pobres, e o que tinha eles deixaram para trás para seguir Jesus. Então, em um outro evangelho, Jesus fala da castidade. Jesus fala de usando, né, o dom da castidade, mas ele fala que alguns se fizeram eunucos, alguns se fizeram castos, eunucos, em favor do reino de Deus. Então, usando esse paralelo desse evangelho de Jesus Cristo para o dia de hoje, nós vamos entender também que alguns são chamados a abandonar realmente tudo aquilo que tem e seguir Jesus. Mas isso faz parte de um apostolado profundo. E quando o Senhor nos chama nessa dimensão, realmente assim, não há nenhum sacrifício em abrir mão das coisas materiais e seguir Jesus. Muito semelhante daquele que se faz o voto de castidade para seguir Jesus, como é
ou no caso da vocação dos sacerdotes, por exemplo, né? Eles se doam completamente ao reino de Deus. Muitos religiosos fazem também esta vocação, desta vocação, um compromisso com o Senhor. Então, também, no compromisso religioso, faz essa aliança com Deus, né? De viver em castidade. Então, aqui, o jovem que quer se aproximar de Jesus, quer seguir Jesus, tem de Jesus a seguinte resposta: se tu queres ser perfeito, vai e vende tudo que tens, dá o dinheiro aos pobres, e terá um tesouro no céu. Depois disso, vem e me segue. Então, o jovem, como queria seguir Jesus por pura vaidade, né, e não por um chamado real, né, uma vocação real, ele ouviu tudo isso, foi embora cheio de tristeza, porque ele era muito rico e amava a sua riqueza. Outra coisa que chama a atenção no evangelho de hoje é que quando o jovem pergunta, mas que mandamentos eu devo seguir? Jesus não começou com amarás Senhor teu Deus de toda, né, com toda a sua força, com toda a sua intensidade. Não, ele começa justamente de não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e ama teu próximo como a ti mesmo. Veja, são todos mandamentos de relacionamento entre pessoas que são seriamente prejudicados com o amor ao dinheiro. Então, em Timóteo, capítulo 6 fala que a raiz, a causa de todo o pecado no mundo é o amor ao dinheiro. Quando o seu amor está na posse, né, de bens materiais, realmente você não consegue amar a Deus a ponto de segui-lo. Então, esse jovem rico somos nós, somos nós. Então, muitos amam o apartamento, a casa, a fazenda, o sítio, ama o seu carro. Nossa, se bater no carro, então, se arranhar um carro, vem um motoqueiro arranhar um carro, quer matar, quer, né, matar a outra pessoa, prejudicar o outro. Então, este amor aos bens materiais que está sendo chamado hoje a atenção na liturgia. Isso já está na primeira leitura de hoje. Veja que o povo se perde. Eles, versículo 3, afastaram-se do Senhor para servir a Baal e Astarte. Então, se perderam de tal forma que preferiram servir a Satanás. E como que isso acontece? Nós vemos hoje mães que pegam seus filhos e filhas adolescentes e se vestem, sei lá, vestem uma criança de forma totalmente sensualizada para ir em shows ou praticar pecado junto com a criança, mãe com filho adolescente praticando pecado do lado do filho adolescente, né? Sinceramente, numa extensão pecaminosa que vai levar para onde essa criança, vai levar para onde esse adolescente e vai levar para onde a sua própria vida, né? Nada prosperam na vida dessas pessoas, tudo vai dar errado, lógico. Pais que estão compactuando com filhos que estão no serviço das drogas. Então, como isso, a criança, o jovem, tem trazido aqui R$ 500, R$ 600 para ajudar a família, eles acabam compactuando com aquilo, permitindo que o filho exerça aquela função pecaminosa, criminosa, mas com a bênção dos pais. Que terrível que acontece nos dias de hoje. Isso é uma realidade nas nossas comunidades, nos nossos bairros. Nós estamos vendo isso, tudo isso que está acontecendo. Mas o Senhor lhe manda juízes para que alertem, para que conduza os seus filhos para a correção. Os juízes atuam, mas quando o juiz morre, no caso aqui, que é a primeira leitura de hoje, logo eles se perdem completamente. Então, nós temos o nosso dever de seguir ao Senhor, seguir o caminho do Senhor.
mostrar a nossos filhos seguindo o caminho. Na nossa morte, quando um pai morre, uma mãe morre, tem que ter deixado para os seus filhos um caminho a seguir na justiça, na paz, na ordem, e no amor a Jesus Cristo, para que eles sejam felizes, para que eles sejam prósperos, para que sejam prósperos seus filhos e netos e bisnetos. Então, nós temos que essa condição, Deus nos dá essa condição, a mesmo dom que deu aos juízes, para que um pai e uma mãe exerça sobre sua família, orientando seus filhos a um futuro melhor. Eu só quero chamar a atenção no versículo 3 do Salmo 105. Aos ídolos pagãos prestaram culto, que se tornaram armadilha para eles, pois imolaram até mesmo os próprios filhos ao pecado, sacrificaram suas filhas aos demônios. É disso que eu tenho falado, que eu falei que naquele exemplo de famílias que estão pactuando com os filhos em direção aos pecados. A sedução desse mundo ela é terrível, é fascinante. O prazer é vendido em todos, no celular e na televisão, onde quer que estejamos, com uma facilidade incrível. Cada vez mais é permissível à sociedade viver os seus pecados de forma espontânea, pública. Praticar pecado público hoje é uma coisa mais normal, né? Alicerçado pelas constituições dos países. Então, viver a intensidade desse amor a Cristo torna-se um desafio. É isso que o Santo Evangelho, a primeira leitura, o Salmo, vem nos passar. A própria liturgia de hoje está nos fazendo esse alerta e esse chamado em vivermos a nossa vida em total santidade em direção ao Senhor. Eu me chamo Dilton Góes. Nosso programa Reflexão do Dia tem esse objetivo de revelar para nós, abrir a cortina, tirar as vendas dos olhos e ouvir a igreja, e ouvir a Jesus Cristo através da liturgia, refletindo sobre o santo do dia, sobre a primeira leitura, o salmo responsorial, o evangelho, e hoje nós queremos confirmar esse convite da Igreja de Cristo para viver santamente os nossos dias. Seja você também um anunciador da Boa Nova, divulgando em suas redes sociais este estudo, este ensino, esta pregação, para que mais corações escolham viver segundo a vontade de Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.